Tudo certo aí com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo me ouvindo? Fala comigo. Tudo numa boa? Belezinha, belezinha? Então tá. Galera, a gente tem um tema aí que a maioria de vocês já cumpriu, né? Alguns tiveram um pouquinho mais de dificuldade, outros mais facilidade, mas que era o teminha de casa sobre o descarte do material, né? Não sei se vocês lembram de como que a gente faz o descarte correto de material público, né? Na administração pública, federal, estadual, municipal, como é que a gente faz o descarte de bens, tá? Então, na verdade, o que o prof buscava aqui com essa tarefa era a questão do descarte de uma cadeira, o descarte de um computador, o descarte de um veículo, né? De bens do órgão público que entram na camada dos inservíveis, como a gente chama, tá? Basora, eu fiz. Muito bem, Joana, isso aí. Não é uma informação muito fácil de conseguir, tá, galera? É uma informação que, se vocês forem a fundo, ela requer uma série de legislações, tá? Mas, basicamente, o que é interessante da gente saber, que o prof queria trazer para vocês com esse trabalho, com essa retomada, é o seguinte. Dentro dos órgãos públicos, né? Então, sejam eles na esfera municipal, estadual ou federal, a gente tem uma morosidade no processo para fazer o descarte de um item inservível, de algo que não serve mais, tá? Diferente de uma empresa privada, que a gente simplesmente dá baixa lá no patrimônio e enfim, vende, leiloa, doa, bota no lixo, né? Basicamente, no órgão federal é necessário uma comissão, né, que faça o processo e que várias pessoas concordem, então, que aquele bem ele é inservível, que ele não tem mais como ser consertado, que ele não tem mais uso para a administração pública. Se faz uma avaliação de patrimônio, de quanto aquele item ainda vale no estado em que se encontra, né? E aí se faz, então, um processo de leilão desse item, tá? Normalmente, tá? Normalmente se faz por leilão. Salvo alguns casos específicos, tá? Daqui a pouco com ordem judicial, com autorização de Ministério Público, alguma coisa assim nesse sentido, que se possa fazer o descarte do item de outra forma, tá? Por exemplo, né, pode-se incinerar o item, tá? Ou pode fazer o descarte correto através do sistema público de lixo, certo? De reciclagem, enfim, tá, galera? Então isso tudo precisa ser muito bem comprovado, tá? O que acontece hoje no Brasil nesse sentido, que o prof queria trazer o debate, queria trazer a temática para vocês, na verdade, é que essa demanda, essa situação do Brasil, ela acaba transformando aquele item que num primeiro momento ele apenas era inservível, mas ele ainda tinha um valor agregado interessante, ele acaba chegando num ponto de deterioração tão incrível que aquilo que poderia valer 3 mil reais ou 6 mil reais acaba sendo vendido por 300 reais, por 500 reais. Então a gente acaba tendo uma perda de valor muito grande pela morosidade do processo, pela demora do processo, tá? Então isso é uma condição lá da esfera pública, certo? Como a disciplina trata do processo de gestão de material e patrimônio, ela indifere se é pública ou se é privada, tá? Então por isso que o prof julgou interessante trazer para nós essa deliberação inicial da esfera pública, tá? Mas normalmente na disciplina a gente vai tratar da esfera privada, ok? Podemos começar então as atividades da aula de hoje. Deixa eu dar uma conferida quem está na aula aqui. Abrir a chamadinha. Hoje é 29/9.
E hoje nós temos Alana, Bruno, Gabriele, Joana, Luana, Marcos, Matheus e Érica. Alguém que eu não citei, galera? Alguém ficou para trás? Alguém que vocês viram aí que entrou, caiu, que tá tentando entrar, alguma coisa assim? Acho que não, né? Então tá, meus amores. Então na aula de hoje então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação aí dos materiais, tá? Compartilhei aqui com vocês um PowerPointzinho para nos ajudar, para nos auxiliar nessa atividade hoje, tá? Deixa eu só me encontrar nele aqui. Aqui, achei. Beleza. Então, vamos lá. Então é importante da gente comentar, tá, pessoal? Nessa questão da gestão de materiais, né? Tá sempre relacionado à atividade da empresa, atividade da organização, tá? Vai perpassar pelas pessoas, pelos recursos financeiros que nós temos dentro da empresa, pelas atividades que a gente tem, pelas demandas que a gente tem, pela quantidade de material que a gente tem muitas vezes para fazer as atividades, tá? E se busca um objetivo comum que é organizar a empresa, tá? Então, quando a gente fala de gestão de material, é justamente essa organização da empresa. Então, assim, aonde está a câmera fotográfica digital marca Sony da empresa? Ninguém sabe, ninguém viu. Aonde está o notebook do diretor? Parece que o diretor levou junto para casa, tá? Então, isso é a organização desse material. Parece, meus amores, algo muito bizonho, muito simples, muito tranquilo, mas não é, tá? Dentro de pequenas, médias ou grandes corporações é possível a gente perder materiais importantíssimos, tá? Materiais que possam ser subtraídos, que possam ser desviados, que possam ser quebrados. Então isso é importante da gente conhecer, da gente entender, da gente até ter esse entendimento, por exemplo, dos indivíduos e dos recursos. Qual é o quadro profissional que eu tenho hoje cuidando dos meus materiais, tá? Então daqui a pouco dentro de uma empresa é importante a gente saber qual é a pessoa que é responsável pela manutenção, tá? Quem é que cuida de um ar-condicionado que estragou, de um computador que estragou, de uma mesa que quebrou dentro da empresa, tá? Isso, quando a gente fala de empresa privada, tem uma ação, tem um formato. Quando a gente fala de empresa pública, tem outra ação, tem outro formato. Aí a Joana traz justamente esse relato. Nas matérias que eu li, todas falam sobre desvio e abdicação de objetos. Então, seja na pública, seja na privada. Tá? Como eu já disse para vocês, boa parte, às vezes, do nosso estoque de produtos, do nosso estoque de material, ele vai ser furtado, ele vai ser roubado ou pelos nossos clientes ou pelos nossos funcionários. E isso inclui o material da empresa. Então, daqui a pouco, um colaborador está furtando lá de dentro da empresa um computador, certo? E a gente precisa ter o controle sobre essas partes, sobre essas peças, tá? Os recursos dentro da nossa organização, tá? Então, a primeira situação, existe o recurso físico, que é o material, né? Que é o computador, que é a caneta, que é a cadeira, tá? Existe o recurso financeiro, que é o quanto eu disponho para adquirir esse tipo de recurso, quanto que eu disponho para fazer manutenção desse tipo de recurso, né? Existe o recurso humano, que são as pessoas que vão manusear esses equipamentos dentro de uma empresa. Então, por exemplo, né, gente, um recurso físico que a gente tem às vezes na empresa
é uma máquina, é uma ferramenta, né? Então daqui a pouco uma empilhadeira, né? Eu investi lá um capital financeiro bem grande, tá? Para comprar ou para todo mês pagar o aluguel de uma empilhadeira, mas não capacitei o meu recurso humano para trabalhar com aquela empilhadeira, para dar manutenção naquela empilhadeira, para saber como fazer o melhor uso daquele equipamento, daquela ferramenta de trabalho. Tá? Então daqui a pouco eu estou estragando aquela ferramenta, estou tendo prejuízo com aquela ferramenta dentro do meu capital humano. E dentro ainda dessa relação de recursos existe um capital intelectual. Tá? Muitas empresas valem muito mais pelo seu capital intelectual do que pelo seu capital físico, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo aqui na frente. Mas para dar um exemplo bem simples para vocês, a Google é uma empresa que ela vale muito mais pelo seu capital intelectual do que pelo seu capital físico, pelos materiais que a Google detém, tá? Então, assim, o capital intelectual da empresa, atrelado também ao capital humano da empresa, ele é muito mais valioso, intangível, inclusive, difícil de medir, difícil de mensurar quanto vale, né? Se não for uma relação de ações de bolsa, de valor de mercado, algumas coisas assim, é muito difícil de mensurar, diferente do recurso físico que a gente compra, que a gente toca, que a gente tem uma nota fiscal, que a gente sabe quanto que pagou, sabe quanto que vale, sabe quanto que deprecia no mercado e por aí vai, tá? Então esses pontos de gestão, elas tocam muito no cotidiano, no dia a dia da empresa, tá? Ali, por exemplo, na questão do material, né, do físico, né, ele fala em recursos materiais. Tá? Gente, às vezes falta no órgão público folha, às vezes falta tinta na impressora, né? Às vezes falta caneta, tá? Para poder proferir lá um atestado médico, para poder proferir um receituário, para poder proferir uma solicitação de exame. Né? A gente não está falando só de recurso financeiro, a gente está falando de recurso material. Às vezes falta na empresa privada também. Às vezes a empresa privada não tem capilaridade financeira para conseguir comprar todos os materiais, todos os insumos ideais para o trabalho daquela equipe, daquela empresa. Então, às vezes a gente vai se adaptando, né? Vai se reinventando, né? Dá um jeitinho brasileiro ali para poder trabalhar. Né? E o outro tópico que ele mensura ali embaixo é recurso patrimonial. Já pensou trabalhar numa empresa que tem goteira? Né? Vocês estão lá trabalhando, começa a chover, quando vê tá pingando na cabeça de vocês. Isso faz parte de um recurso de patrimônio. A estrutura do prédio. Né? Daqui a pouco, se é uma empresa que depende de transporte, né? Qual é a qualidade do caminhão, qual é a qualidade dos carros, qual é a qualidade das vans, né? Como é que funciona isso, certo? Então, medir essa condição de patrimônio também, às vezes, é muito importante para o trabalho, para o negócio. Eu preciso dar condição física, estrutura física para as pessoas trabalharem. Né? Agora a gente está entrando para uma época do ano em que começa a ficar calor, começa a ficar quente, né? E muitos lugares, muitas empresas, muitas lojas, por exemplo, não tem ar-condicionado. Né? Não tem ar-condicionado nem para os funcionários, nem para os clientes, imagina para os funcionários. Então, e aí, como é que eu tiro lá do meu recurso humano o melhor desempenho de trabalho dele se eu não consigo dar para ele uma infraestrutura de trabalho básica para que ele tenha daqui a pouco um uniforme legal, para que daqui a pouco ele tenha um ambiente climatizado, para que ele consiga atender bem o cliente, por aí vai, tá? Então esses aspectos de recurso, eles norteiam o nosso cotidiano, eles estão ao redor do nosso cotidiano. Nessa linha, né, pessoal, uma dica que o Prof dá para vocês, para quem
tá dentro desse tipo de empresa, tá dentro desse tipo de instituição, agora é a época do ano, né, iniciozinho de outubro aí, para mandar revisar todos os ar-condicionados da empresa, entende? Porque aí a gente vai ter condições de chegar no verão com tranquilidade para poder dar essa estrutura para os colaboradores. Claro, daqui a pouco pode ser que lá em janeiro, fevereiro, enfim, qualquer momento o ar-condicionado estrague, mas a gente tentou antecipadamente que isso não acontecesse. A gente procurou fazer uma manutenção preventiva, né, uma limpeza de filtro e por aí vai. Tá? Então, o recurso é o meio empregado por uma organização para a concessão de seus objetivos. São as ferramentas que servem de base para o desempenho da organização. Gente, qual é o objetivo primordial de qualquer empresa? É o lucro, né? As empresas, elas existem para obter lucro dentro das suas operações de trabalho, senão uma empresa não existiria, senão uma empresa não sobrevive sem uma rotina de lucro, de lucratividade, certo? Então, eu preciso, para chegar no objetivo principal, que é o objetivo do lucro, eu preciso ter as ferramentas básicas para isso, tá? Às vezes a ferramenta básica é simplesmente ter uma estante, ter uma prateleira e ter o produto exposto lá, né? Aí eu vou entrar de novo no critério de, por exemplo, ter um colaborador capacitado, satisfeito, preparado para isso, tá? Recursos físicos, recursos materiais, né? Então, recurso físico passa por recursos tangíveis, né? Por coisas que a gente consegue tocar, né? Então, material de expediente, maquinário, material de limpeza, mesa, cadeira, computador, papel, tesoura, lápis, borracha e por aí vai. São recursos tangíveis, são coisas que a gente consegue tocar na empresa e que a gente precisa para que a empresa funcione. Então não adianta eu ter impressora se eu não tenho tinta na impressora, tá? E não riem, porque já aconteceu comigo. Recursos intangíveis, tá? Então entra, por exemplo, a relação do conhecimento das pessoas. Tá? Observem que muitas vezes a gente contrata as pessoas pelo conhecimento que elas demonstram ter, que elas repassam para a gente, seja ali no currículo escrito, seja na entrevista, né? Mas é um conhecimento, é um recurso intangível. Eu não consigo medir o tamanho do conhecimento da Joana, da Gabriele, da Érica, do Marcos, do Matheus. Eu sei que eles têm. Agora, qual é o tamanho desse conhecimento, eu não consigo medir. Tá? Patente, logomarca registrada, reputação do mercado, são outros recursos intangíveis muito importantes, tá? Muito importantes. Há pouco tempo, acho que na semana passada, na outra semana, acompanhando um cliente de consultoria que está buscando uma expansão da empresa dele, está buscando uma expansão da marca dele, ele descobriu que a marca que ele usa, o nome fantasia que ele usa já está registrado por uma outra empresa. Então ele vai ter que nesse momento abrir mão da marca, né? Então entra assim uma reputação que ele já criou na marca, um conhecimento que ele já criou da marca, para que ele abra mão daquilo, para que ele possa ir para frente, porque ele já poderia inclusive ter perdido a empresa dele, o negócio dele, se esse cara tivesse descoberto ele antes, né? A questão de patente, né, pessoal? Quando a gente é um inventor, quando a gente cria algo novo, é importante ter o registro da patente, ter o registro daquela criação, porque é aquilo que vai, é esse registro de patente que vai garantir para mim o recurso financeiro da venda desse produto, dessa inovação, desse maquinário, dessa invenção, né? Porque se eu não tiver, qualquer um pode copiar o meu item, o meu produto, e aí depois, claro, se torna uma batalha judicial longuíssima para provar quem é o inventor, tá? Então aqui a gente tem uma imagenzinha que ilustra muito bem o que são recursos tangíveis do que são recursos intangíveis, tá? Por exemplo, todo mundo conhece a Coca-Cola, né? E ainda mais, vai além disso, dentro hoje
da questão de intangibilidade da Coca-Cola, tem dois elementos fabulosos aqui. Primeiro, vocês estão vendo aqui no fundo a garrafinha de vidro lá de 300 ml, 290 ml da Coca-Cola? Essa silhueta aqui, esse formato, este desenho desta garrafa da Coca-Cola, ele é reconhecido por vocês em qualquer lugar do mundo como sendo Coca-Cola. Porque, voltando para o slide anterior, a Coca-Cola fez o registro dessa patente. A Coca-Cola fez o registro deste formato exclusivo de garrafa, tá? Então daqui a pouco a garrafa da Pepsi, a garrafa da Guaraná, a garrafa da, sei lá, qualquer outra marca, se aproxima do desenho da Coca-Cola, mas não é igual, certo? E a outra intangibilidade aqui é o próprio formato de letra, que se vocês forem procurar hoje dentro da questão de informática, se diz lá que é a letra da Coca-Cola, tá? Então, além da garrafa, a própria forma de escrever a marca se tornou um recurso intangível da marca, certo? Existe por trás aqui, galera, uma série de recursos tangíveis, uma série de máquinas, equipamentos, ferramentas que produzem a Coca-Cola. Mas, voltando, a marca Coca-Cola, ela é muito mais valiosa que os seus prédios, que as suas máquinas, que as suas pessoas que estão envolvidas nessa criação desse refrigerante. Então isso é também uma mudança de estrutura mundial, né? Porque até meados da década de 90, o que era mais importante, mais valioso, eram os recursos tangíveis, aquilo que a gente podia tocar, né? Quem é esse carequinha aqui no meio? Quem é esse carequinha? Quem? Doutor Drauzio Varela, né? Inclusive, acho que ele até já deve ter descoberto a cura do coronavírus, ele só não quer contar, né? Então, o que acontece, né? A gente reconhece essa careca em qualquer lugar do mundo, né? Como sendo uma referência em medicina, tá? O que ocorre hoje, né, pessoal? É uma pessoa que é quase o moço da Havan. Boa, Joana. Aqui o que acontece? A gente não sabe dizer hoje, né, meus amores, o quanto que o Drauzio Varela de fato conhece de medicina, mas a gente sabe dizer o quanto ele consegue falar de medicina, né? O quanto ele consegue fazer com que grande massa da população entenda um pouco mais sobre algumas doenças, né? Então, assim, ele se tornou uma autoridade quando a gente fala em medicina no Brasil, tá? Ele estando certo ou ele estando errado, tá? Eu acho que um exemplo disso é o memezinho lá que teve aí nas redes sociais há pouco tempo atrás, do Drauzio Varela tentando fazer propaganda do Tribunal Eleitoral, né? Então, assim, o cara que é para ser uma referência em medicina foi chamado para fazer uma campanha para o Tribunal Eleitoral para chamar pessoas voluntárias a serem mesários nas eleições municipais, mesmo em ano de pandemia, mesmo com coronavírus, com isso e aquilo. O que se criou? Se criou uma imagem que se o Drauzio Varela está dizendo que é seguro, eu vou lá, vou ser voluntário da Justiça Eleitoral para ser mesário, né? Então, assim, é essa referência intangível. A gente não consegue medir até que ponto as pessoas confiam, até que ponto as pessoas não confiam, né? Olha que interessante, aqui a gente tem uma figura de um carro, né? Mas a figura do carro, apesar de ser um recurso tangível, o carro, da gente poder pegar no carro, a gente tem hoje no carro uma série de recursos intangíveis, né? O carro ele deixou de ser aquela invenção lá de meados do século XIX, início do século XX, com 4 rodas e um motor a combustão, que exercia uma velocidade maior que o cavalo e que me levava de um ponto A ao ponto B.
né? Hoje o carro tem uma série de tecnologias embarcadas, não que lá no início do século XX já não fosse uma série de tecnologias embarcadas, mas hoje é um grau muito maior de tecnologia embarcada, que ele se torna muito mais referência pela quantidade de recurso intangível que ele tem do que pelo recurso tangível que ele é, né? Porque voltando, o mesmo carro lá do início do século XX me leva do ponto A ao ponto B, assim como esse carrinho que está aqui me leva do ponto A ao ponto B. Talvez exista uma velocidade maior, né, a ser empregada no dia de hoje, mas esse carrinho aqui vai me trazer, obviamente, muito mais conforto, como banco de couro, como som MP3 Surround 5.1 de teto solar, não sei o que, que está embutido aqui nesse processo, ok? Então, essa é a intangibilidade do negócio, certo? Observem que os carros são cada vez mais tecnológicos, certo, galera? E o outro recurso que não pode faltar é, obviamente, o recurso de capital, o recurso financeiro. Então, quanto que existe de capital disponível, certo? Quanto que existe de capital disponível. Então, assim, quais são as fontes de financiamento que as organizações utilizam muitas vezes para dar conta dessa variável? Então, aqui a gente tem um exemplo do Financie Sua Casa Própria pela Caixa, né? A Caixa, por ser o banco, por ser um dos bancos do governo federal, né? Mas é o banco que o governo basicamente escolheu como a menina dos olhos para trabalhar uma série de fatores populares, populistas e por aí vai. É o banco que hoje mais fomenta, mais investe, mais tem capital disponível para financiamento habitacional, para financiamento empresarial, tá? Então as empresas procuram, as pessoas físicas procuram muito mais a Caixa do que o Banco do Brasil, do que o Santander, do que o Itaú, do que o Bradesco, de qualquer outro banco, quando se trata, por exemplo, de financiamento, né? No nosso caso, pessoa física, de financiamento de casa própria, tá? Uma curiosidade, por exemplo, né, gente? Há uns 3, 4 anos atrás, só havia Minha Casa Minha Vida através da Caixa Econômica Federal, né? Num determinado momento lá de um determinado governo, se abriu esse leque para o Banco do Brasil. Então, a Caixa Econômica Federal operava e o Banco do Brasil também operava. E várias pessoas que tentaram buscar o recurso através da Caixa Econômica Federal e não tiveram recurso aprovado, conseguiram o recurso através do Banco do Brasil. Porque como o Banco do Brasil não era foco, não era a atenção das pessoas, o Banco do Brasil tinha mais recursos sobrando e precisava fazer com que esse recurso girasse e precisava ser reconhecido. Então, uma forma de reconhecer muitas vezes é facilitar o crédito para as pessoas, né? Eu fui na Caixa e não consegui, fui no Banco do Brasil e consegui. Daqui a pouco eu estou conversando com um amigo, com algum parente e dou essa informação para ele, ele também vai no Banco do Brasil. Então, são estratégias que se usam para que as pessoas tenham acesso ao crédito, né? Hoje a gente vive um Brasil onde a taxa Selic é de 2% ao ano. Então, assim, é uma forma, né, uma forma governamental de eliminar ou reduzir a situação de poupança, então para que o brasileiro poupe menos e gaste mais, e ao gastar mais, tire mais empréstimo, né? Porque uma taxa Selic de 2% ao ano significa estar pagando uma taxa de empréstimo relativamente baixa, ou relativamente muito baixa, e aí fazer com que o brasileiro, então, busque esse financiamento, né? Então, assim, é uma situação onde o meu dinheiro na poupança rende muito pouco ou quase nada, então eu vou buscar investir daqui a pouco num terreno, numa casa, num apartamento, em alguma outra situação, até mesmo, né? Vou dar parte desse dinheiro de entrada num carro, numa moto, num veículo, porque a taxa de juros é baixa e eu estou tendo acesso a esse recurso. Isso é um outro elemento importante, né? A gente brinca que o CPF estando limpinho, zeradinho, não tendo nenhum apontamento no Serasa, SPC, você consegue financiar um veículo no Brasil de modo rápido e fácil, ainda mais com Selic de 2%. Tá?
Vocês estão entendendo ou o prof está falando grego? Sim. Ah, então tá, beleza, galera. Show. Taxa Selic, então todo mundo sabe o que é, né? Só pra dar uma incomodadinha. Ah, então tá. Beleza, vou confiar na Gabi. E além disso, né, meus amores, o recurso humano, né? Então refere-se ao somatório das competências das pessoas. Né? Então aqui a gente tem um exemplo que eu gosto bastante, é quando a gente fala de esporte coletivo. Tá? Quando a gente trata de esporte coletivo, a gente está falando de recurso humano, cada um com as suas características, mas que a soma de todos eles juntos vão resultar em algo muito valioso, em algo muito importante para a empresa. Tá? Eu acho que um esporte que ele é 50% individual, eu diria, mas 50% coletivo é, por exemplo, a Fórmula 1. Né? Porque o resultado da Fórmula 1, numa boa parte dele, depende do piloto. E aí vem a parte individual da coisa. Né? A habilidade, o conhecimento que o piloto tem, as atitudes que ele toma na pista e por aí vai. Agora, outros 50% do resultado daquele piloto depende do desempenho da equipe. Né? Então, assim, quanto tempo a equipe leva para abastecer o carro, quanto tempo a equipe leva para trocar um pneu, quanto tempo a equipe leva para consertar o carro, quanto tempo a equipe leva para desenvolver o carro, qual é o corpo de engenheiros, mecânicos, montadores, estrutura que aquela equipe tem para entregar para aquele piloto um carro competitivo. Né? Porque muitas vezes não basta eu ter um piloto de extrema competência, como a gente tem hoje, por exemplo, o Lewis Hamilton, se ele daqui a pouco não tem uma equipe competente, um carro competitivo, uma estrutura para trabalhar. Quando a gente parte, por exemplo, para esportes ainda mais coletivos, como o vôlei, como o futebol, como o basquete, fica nítido, né, gente? Fica claro essas situações, tá? Vou usar o exemplo do meu ilustre tricolor, que eu acho que até tá jogando nesse momento, deve estar perdendo para manter não tá perdendo ainda, tá 0-0. Já começou? Nem sei se começou, nem sei que hora começa o jogo, mas tá no intervalo, né? Tá no intervalo, tá 0-0. Obrigado, Alana. Então, assim, a saída de uma peça desestruturou todo o quadro que vinha jogando, né? Então, assim, o quanto a habilidade daquele jogador, o quanto o formato daquele jogador era importante para o time, né? Ou muitas vezes essa condição de o quanto a troca de 1, 2, 3 jogadores com a partida acontecendo muda o resultado final, muda o cenário final, muda o objetivo, né? Muda o alcance do objetivo. Né? Então a gente pode perceber às vezes que os treinadores fazem muito isso. Né? A gente está jogando por um empate, né? E aí a gente olha pro placar e o meu time tá ganhando de 2-0, né? Então, pô, eu precisava do empate, eu tô ganhando de 2-0. Cara, eu saco o atacante e o centroavante, mando pro chuveiro mais cedo e boto logo mais 2 zagueiros em campo e retranco e fecho tudo. E a gente não reconhece mais do meio para frente do campo, a gente joga só do meio para trás, né? Porque o meu objetivo ali era um empate. Eu já estou ganhando de 2-0 mesmo, então vou jogar todos os meus conhecimentos, habilidades e atitudes para retrancar e para fechar. Quando termina o jogo eu tomei 4-2, perdi e estou fora do campeonato. Tá? Então, por quê? Porque eu tive uma atitude de, ao invés de jogar para frente, resolvi jogar para trás e acabei não tendo mais tempo hábil para mudar. Né?
Eu acho que um outro exemplo bárbaro que a gente pode dar em cima disso é o 7-1, né, galera? O 7-1 é um exemplo fantástico de relação até de atitude, de relação de psicológico envolvendo o esporte coletivo e o trabalho individual, né? Então, assim, quantas vezes a gente pessoa física, independente da profissão que a gente tenha, seja ela jogador de futebol, seja ela administrador, não está bem individualmente, não está bem psicologicamente e acaba colocando em risco todo o processo, toda a estrutura da organização, todo o contexto da organização, todo o trabalho da organização, tá? Então, por favor, atentem para isso, prestem atenção nessa condição, tá, galera? Isso acontece no cotidiano das empresas, tá? Então, aqui na questão do capital intelectual, né, que está dentro do recurso intangível, vai trazer uma questão de vantagem competitiva para a organização, tá? Então, por exemplo, Guaraná Antártica, né? A gente pode colocar na mesa vários refrigerantes de Guaraná, né? Cada um deles vai ter o seu sabor, né? Vai ter o do Guaraná Antártica, vai ter o da Fruc, vai ter o da Charrua, vai ter o da, sei lá, né? Cada um deles vai ter o seu sabor. Então, o que acontece? O Guaraná Antártica, ele trabalha muito forte o Guaraná do Brasil, ele explora muito bem essa relação do Guaraná do Brasil, o Guaraná da Amazônia, o Guaraná que você encontra no Japão. Então, essa condição traz essa competitividade, tá? Para esse tipo de produto. Porque ele é uma commodity, ele é um produto que teoricamente você encontra em qualquer esquina, né? Não necessariamente daquela marca, mas aquele sabor você encontra em qualquer esquina. Então, eu consegui vender essa relação do meu capital intelectual, do meu produto, do quanto aquilo é diferente, isso atrai os meus clientes, isso muda a experiência que o cliente tem com a marca, né? Dar um exemplo para vocês que são jovens há menos tempo do que eu, né? Por exemplo, eu e o Marcos, com todo respeito, né, Marcos? Mas eu e o Marcos somos jovens há mais tempo do que vocês. Nós tínhamos, por exemplo, a sessão da tarde lá com o Silvio Santos, né, que fazia uma introdução antes do filme, que era pipoca com Guaraná, né? E aí a Guaraná Antártica sabiamente patrocinava essa abertura desses filmes, porque o nosso cérebro cruzou pipoca, Guaraná Antártica. Não pode ser qualquer Guaraná, tem que ser Guaraná Antártica. E até hoje, salvo em tempo de pandemia, quando a gente vai na porra do cinema, a gente pega pipoca com Guaraná. Essa é a nossa relação cerebral, né? Eu tenho que estar com muita vontade de tomar Coca-Cola para pedir Coca-Cola, ou Pepsi, ou Kisuko, sei lá, ou qualquer outra coisa, entendeu? O meu cérebro, de quem é jovem há mais tempo, linka pipoca com Guaraná, ok? Se a Yoki, se a Fritz e Frida tivesse alinhado que a pipoca é da Yoki, então a gente teria dois conhecimentos ali, a pipoca da Yoki com o Guaraná da Antártica, tá? Mas só a Antártica fez a jogadinha de relacionar que tem que ser o Guaraná da Antártica, né? E aí eu crio essa vantagem competitiva frente aos outros concorrentes, certo? E entendam, gente, que esta jogada, essa ação, essa condição de capital intelectual, ele difere futuramente do meu preço. O meu preço final, ele está muito relacionado ao quanto que eu tenho de conhecimento embarcado. Por isso que eu tenho aqui do lado 4 marcas de veículo: Volkswagen, Ford, BMW e Hyundai. Nos últimos anos, a Hyundai foi uma das marcas que mais cresceu no mundo, porque ela trabalha internamente o seu capital intelectual. Então, qualquer pessoa dentro da linha de produção da Hyundai, dentro da estrutura da marca, tem condições de sugerir mudanças, inovações, alterações de projeto
para que os carros da Hyundai tenham cada vez mais aquilo que as pessoas querem. E aquilo que as pessoas querem, somente as pessoas sabem. Então eu preciso buscar na coletividade. Não adianta eu buscar num grupo de engenheiros, muitas vezes. Eu preciso buscar na coletividade. Às vezes é o rapaz que está lá na linha de produção, às vezes é o porteiro, às vezes é o pessoal que está puxando o carrinho ali, distribuindo peça na linha de produção. Vai dizer que a posição do banco está incorreta, que a posição do botão para abrir o vidro está incorreta, que não está confortável, que não tá legal e por aí vai. Tá? Então, assim, a própria Ford, né, no mundo, a Ford perdeu o mercado nos últimos anos assustadoramente. Se a gente olhar hoje no mercado brasileiro qual é a lista de veículos da Ford, ela é minimalista perto do que ela já foi, perto do que ela poderia ser e perto do que os concorrentes ofertam, né? Então isso perpassa por essa relação de capital intelectual. Pode ser que nesse momento de mundo, nos últimos 10, 15, 20 anos, a Ford tenha perdido muitos bons engenheiros, muitos bons profissionais que desenvolviam produtos para essas marcas como a Hyundai. Se a gente olhar para a própria Jack Motors, ela é uma montadora asiática, chinesa, coreana, japonesa, não sei, que contratou muitos engenheiros, desenhistas, projetistas de grandes marcas, né? Porque assim, quando a gente compra um Volkswagen, quando a gente compra um BMW, quando a gente compra um Ford, lembra, a gente está comprando algo que foi inventado lá em meados do século XX, lá no finalzinho do século XIX. Né? Que é um carro com 4 rodas de borracha, um motor a combustão que me leva do ponto A ao ponto B. A grande diferença é que eu chegar na balada num BMW me dá um resultado final na balada, eu chegar num Ford Escort XR3 conversível 88 caindo os pedaços me dá outro resultado final na balada, certo? Brincadeiras à parte, mas é essa a realidade que a gente enfrenta na ponta, no final, né? No intelecto final. O Bruno concorda comigo, tá? E aqui embaixo, né, galera, para finalizar esse tópico e para finalizar a aula de hoje, a gente vai ainda mais forte nessa questão do capital intelectual, que é o quanto está embarcado hoje, não nessa figura, não nessa pessoa do juiz Sérgio Moro, mas sim na figura do magistrado brasileiro, né? A gente partindo do princípio de que a Constituição Nacional ela é de 1988 e de que atrás dela houveram uma série de reformas, uma série de outras legislações e que sempre existe uma brecha na lei, o intelecto embasado no magistrado brasileiro, no juiz brasileiro, ele é incansavelmente intangível, ele é absurdamente intangível, porque a mesma situação vista por 2 juízes diferentes no Brasil levam a 2 sentenças completamente distintas no Brasil. Eu não acompanhei de perto, porque eu peguei a reportagem já no final, mas se eu não me engano foi no estado do Pará, que nós tivemos uma situação uns dias atrás, de uma discussão entre o promotor, entre o Ministério Público e o juiz, sobre o uso de máscara, sobre o uso de face shield, sobre o não uso desses equipamentos durante uma audiência presencial, né, que resultou, olha só, o debate deles resultou na liberação do preso. Porque como eles não chegaram em conclusão nenhuma, eles não julgaram a causa, e o juiz decretou que o preso estava há muito tempo em prisão preventiva e liberaram o cidadão. Então, era para sair daquela audiência com uma sentença de inocente ou de culpado, acabou saindo sem sentença nenhuma nesse sentido, mas com uma ordem de liberação do indivíduo, porque ele estava há muito tempo em prisão preventiva. Então, quer dizer, o que está na mente dos indivíduos pode resultar em resultados positivos ou negativos no final de uma pequena, média ou grande comunidade.
Então isso é importante da gente observar, né? Hoje o juiz ele é um cargo público, estadual ou federal, que a gente como pessoa não controla, não domina, né? As pessoas fazem concurso público, passam, e aí entra na teoria básica do concurso público, que é que o funcionário público ele é o melhor que há, né? Por isso que ele passou no concurso público, por isso que ele está em primeiro lugar no concurso público, ele é o melhor profissional naquela área, então ele é o melhor juiz daquela área. Alguns de fato são, outros nem tanto, para qualquer órgão, para qualquer nível, para qualquer profissão pública, o prof está falando, mas perpassa muito por uma situação de direita e esquerda, vermelho ou azul, ou amarelo ou verde, que está dentro da cabeça de um indivíduo, né? E aí vai para a segunda instância, vai para a terceira instância, vai para um Supremo Tribunal Federal, pode ter outro entendimento sobre aquela demanda, sobre aquela relação. Entendido, galera? Essas questões aqui dessa gestão de material. Olha que complexo, né? Existe uma gestão de material físico, existe uma gestão de material imaterial, né? Que é a marca, que é o conhecimento, que é o que é desenvolvido dentro das empresas. Certo, galerinha? Por hoje é isso, tá? Quero só fazer um comentário com vocês, que vocês me perguntam seguidamente, tá? Hoje conversei com a pedagoga no Senac, a instituição começa a desenhar um retorno das aulas presenciais, ainda sem data específica, mas deve acontecer no mês de outubro, tá, gente? Mas não temos data específica ainda, ok? E é ainda um desenho disso, depende muito das situações de saúde que estão por vir nas próximas semanas, tá? Se eu não me engano, hoje ainda Montenegro declarou mais uma morte por Covid, tá? Então, eita, 1-0 Grêmio. Amo vocês, tá? Então, fiquem atentos para isso, tá? Daqui a pouco a instituição vai ligar para vocês, vai querer saber a opinião de vocês, se vocês têm como ir para as aulas, se vocês não têm. Isso é uma coisa importante, tá, galera? Que vocês sejam sinceros com a instituição, beleza? Então tá, gente, beijo, boa noite, bom descanso, bom repouso. Nos vemos amanhã.